Eu quero falar hoje à noite sobre os segredos da multiplicação. Os segredos da multiplicação. Abra comigo ou ligue, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 32 a 44. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Na verdade, nós vamos ler alguns versículos, não vai ser o 32. Só abre em Marcos 6, 38. Vamos começar com o 38. Muito obrigado. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 38, melhor dizendo. E nós vamos ver aqui a multiplicação dos pães e dos peixes. E através desse texto e dessa história que ocorreu, desse milagre que ocorreu no ministério de Jesus, nós vamos aprender 5 segredos ou 5 passos para a multiplicação da sua célula. Amém? Glória a Deus. Se fosse você, eu anotaria esses 5 passos, mesmo que vai ficar gravado e postado depois no nosso canal no YouTube. Inclusive, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, Paz Castanhal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, aperte o sininho para receber as notificações. Amém? Glória a Deus. Siga-nos lá siga-nos nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto também no Instagram. Paz Castanhal, tanto no YouTube quanto no Instagram. E o nosso aplicativo também é Paz Castanhal. E nesse milagre aqui nós vamos ver 5 passos para a multiplicação. Nós já estamos no mês de agosto, mês 8. Então nós ainda temos 4 meses e alguns dias para o final do ano. E o nosso alvo, a nossa visão, a visão que Deus nos deu, porque nós não queremos ficar andando em círculos, nós temos um alvo, um objetivo. Essa nave, essa igreja, essa comunidade, essa família tem uma visão, um propósito, um alvo, uma meta. E qual é a nossa meta aqui, como igreja? Qual é a visão da nossa igreja? Ganharmos Castanhal para Jesus, por meio de células que se multiplicam, pelo menos uma vez ao ano. Amém? Glória a Deus. Passe essa visão para as pessoas da sua célula. Então Jesus, ele saiu para descansar com os discípulos, em Marcos capítulo 6. Eles vieram de um grande evangelismo, obra missionária, expulsando demônios, curando enfermos, e eles chegaram e Jesus disse: ótimo que isso aconteceu, venham, vamos descansar um pouco. Então Jesus foi para um lugar deserto. Estou colocando aqui o pano de fundo, dando o pano de fundo, o contexto para você dessa história. E quando eles chegaram lá, já havia uma grande multidão, porque as multidões seguiam Jesus. E por que as multidões seguiam Jesus? Porque elas estavam famintas de terem uma experiência com Deus. E Jesus oferecia isso. O ministério de Jesus oferecia uma experiência com Deus. E Jesus se compadeceu e disse: olha, esse povo parece ovelhas, um rebanho que não tem pastor. Então Jesus começou a ensinar a multidão, e chegou a tardinha, já estava quase se pondo, o sol já estava quase se pondo. E alguns discípulos chegaram, na verdade, se eu não me engano foi Filipe, que disse para o Senhor Jesus: Senhor, despede a multidão, porque nós não temos como alimentá-los, não temos como alimentar esses homens, essas pessoas. E então, abençoe e manda eles irem para casa, mande todo mundo ir para casa. E Jesus faz um desafio e diz assim para eles: não, deem vocês mesmos de comer a essa multidão. E eles ficaram atônitos. Eles disseram: mas como? Mesmo 200 denários não vão ser suficientes para alimentar essa multidão? 200 denários, um denário, era naquela época um denário, o salário de um dia, uma diária de um trabalhador braçal. Como colocar isso nos dias de hoje? Quanto é a diária de um trabalhador braçal? Vamos colocar R$50. 200 vezes isso daí vai dar quanto? R$50. Se eu não me engano, vai dar R$10 mil, é isso?
Se eu não me engano, se a minha matemática estiver certa, senão vai dar R$1.000. Mas eu acho que, 10 vezes 50, 500. Vai dar R$10.000. R$10.000 de pão é muito pão, não tem nem padaria para vender tudo isso. Não havia padaria de Jerusalém, não podia vender esse pão, essa quantidade de pães. Eles estavam exagerando. Às vezes nós olhamos para a situação da nossa célula e nós exageramos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não exagere. Diga para ela, Deus conhece a tua célula. Às vezes as pessoas exageram. Ninguém nessa célula quer me ajudar. Pare de exagero. Talvez 2 ou 3 pessoas não querem te ajudar, mas outras querem. E você fala logo como Filipe, como os discípulos, nem 200, nem R$10.000 pode comprar pães para essa multidão. Eles estavam exagerando. Então Jesus, ele vai fazer o milagre da multiplicação. E aqui começa a nossa história de hoje e os princípios, esses 5 segredos. Número 1, verso 38, versículo 38 de Marcos 6, diz assim: E ele quem? Jesus. E Jesus lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Qual o primeiro segredo da multiplicação que Jesus nos ensinou nessa história? Multiplicação de qualquer coisa, porque aqui a multiplicação de peixe, de pão, e pão quer dizer provisão, pão quer dizer alimento, pão quer dizer finanças, tá? A Bíblia fala bem claro isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que ele está falando? De alimento. Mas lá em Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Deus dá pão e semente. E lá ele está falando de dinheiro, está falando de oferta, que Deus dá pão e semente. Então isso pode também ser aplicado, esses mesmos segredos podem ser aplicados também a finanças. E peixe na Bíblia quer dizer pessoas. Jesus falou para Pedro: Pedro, você venha, me siga, e eu farei de você pescador de homens, não de peixes. Amém? Primeiro passo da multiplicação, primeiro segredo, diga avaliação. Os discípulos não sabiam quantos pães eles tinham. Eles estavam falando, imaginando coisas. Mas a primeira coisa que Jesus disse foi: façam um inventário, façam um levantamento, façam uma avaliação da situação. Vocês sabem quantos pães vocês têm? Quantos pães há entre o povo? Quanto de alimento há entre o povo? Façam esse levantamento. Então Jesus disse: quantos pães tendes? E de ver. É a primeira coisa que nós devemos fazer. Nós devemos conhecer a situação real da nossa área, da nossa célula, do nosso setor. Para você multiplicar, você precisa saber: minha célula tem 5 membros fiéis, tem 5 peixes, 2 peixes, 3 peixes. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: quantos peixes você tem na sua célula? Você precisa saber, para dar essa informação para Jesus. Jesus vai fazer um milagre, mas ele quer saber. Faça um inventário, faça um levantamento. Eu quero saber, depois me tragam a resposta, um número de quanta comida vocês têm. Então eles voltaram e falaram: 5 pães e 2 peixinhos. Você não pode multiplicar o que você não tem. Deus vai usar o que você tem. Então quando os discípulos falaram 5 pães e 2 peixinhos, até em outra tradução, em outra versão, em outro evangelho, diz que quando eles deram esse relatório para Jesus, eles fizeram um levantamento. Quando eles retornaram, eles falaram: nós temos 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para essa grande multidão? O pouco com Deus é muito. Deus é um Deus de multiplicação. Você lembra da história de Gideão? O que Deus falou para Gideão? Gideão, você não vai para a guerra com essa multidão, tem gente demais. Diga para todos os covardes e medrosos e aqueles que estão tremendo e com medo, com saudade da mamãe, da chupetinha, de tomar um leitinho, um mingauzinho, os marmanjos que são bebês, diga para eles irem para casa, eles estão dispensados, todos os covardes e medrosos. E ele foi dispensando até que sobraram os valentes de Gideão.
Amém? Mas o que é isso? 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? Jesus disse: basta, tragam para mim. Então a primeira coisa é a avaliação. Qual é a real situação da sua célula? Quantos membros você tem? Quantos membros você precisa para multiplicar? Quem é o próximo líder? Ou quem são os seus auxiliares? Você já parou para avaliar quem você vai treinar para ser o próximo anfitrião? Você tem que avaliar. Porque para Deus fazer um milagre da multiplicação, Ele precisa de uma semente. Ele precisa que você coloque algo nas mãos dele. Deus não pode qualquer número multiplicado por 0 é 0. Quanto é 5 vezes 0? 0. 1 milhão vezes 0? 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Se você colocar 0 na mão de Jesus, nas mãos de Jesus, o que ele pode multiplicar? Se multiplicar por 5 ainda vai ser 0. Você tem que colocar nem que seja uma coisa. Pelo menos 5 vezes 1, 5. 10 vezes 1, 10. Aí é melhor. Mas pelo menos uma coisa tem que colocar. Não dá para multiplicar com 0. Então você tem que saber quantos membros você tem. A sua lista de membros da célula. Quais são as coisas necessárias. Você precisa fazer um inventário, um levantamento da sua célula. Quem são os seus discípulos? Quem são as pessoas com as quais você pode contar? Quem são as pessoas que realmente querem ajudar na célula? Quem são as pessoas que estão se dispondo a ser anfitriões, discipuladores, auxiliares? Amém? Quantos estão compreendendo? Esse é o primeiro segredo. Número 2, primeiro é a avaliação. Número 2, verso 39, versículos 39 e 40, versículos 39 e 40, Marcos 6, versículos 39 e 40, diz assim: então Jesus, depois de fazer esse inventário e receber a resposta deles, nós temos 5 pães e 2 peixinhos, ok. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, sobre a grama. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. De 50 em 50, isso mesmo. Então o que Jesus fez? Ele ordenou. Diga, Jesus ordenou. Não somente ele ordenou porque ele deu uma ordem, mas ele ordenou no sentido de organizar. Então o segundo passo é organização. Diga, avaliação, organização. Se a sua célula é uma célula bagunçada, em nome de Jesus não é, mas uma célula bagunçada, um exército bagunçado, não vai vencer. Nós temos alguns militares aqui. Você sabe que o militar, quanto mais alto a sua patente, quanto mais, por exemplo, no exército, eu não sei sobre o Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos, os mariners, né, que chamam lá, eles são super treinados. Os caras têm que ser disciplinados, organizados. Você não pode ir para a sua guerra e de repente descobrir que o seu fuzil não está com pentes, não está com bala. E vem o inimigo, você é desorganizado, saiu com as pressas e não tem bala no seu fuzil. Não vai adiantar nada um fuzil sem bala. Se tiver uma baioneta ainda dá para ferir o inimigo, mas se não tiver não vai servir de nada. Então, organização. Jesus, ele ordenou no sentido de deu a ordem, mas também pôs em ordem. Ele disse: vocês vão ordenar o povo, vocês vão colocar ordem aqui, vocês vão organizar o povo em grupos de 100 e em grupos de 50. Peçam para o povo sentar, peçam para o povo sentar na relva, na grama. Então Jesus organizou. Não dá para você multiplicar uma coisa desorganizada. Deus é um Deus de ordem. Sabe, muitas pessoas não entendem, elas pensam que unção é bagunça. Não, unção não é bagunça. O Espírito Santo, Deus não é um Deus de confusão. Nem o Espírito Santo vai trazer confusão no mover. Se há confusão no mover, saiba que o Espírito Santo não está ali. Porque o Espírito Santo traz ordem, ele é o Espírito de ordem. Desde Gênesis 1,
Até Apocalipse, ele é o Espírito que traz ordem e não desordem às coisas. Jesus, ele disse, olha, ele ainda nem começou a multiplicação em si, mas ele já disse, olha, organiza o povo, organiza a sua célula, organiza a escala da tua célula, organize as visitas da sua célula, organize o treinamento da sua célula, organize a agenda da sua célula, organize o ambiente da sua célula. Deus não vai fluir num lugar onde há uma bagunça. Deus gosta de ordem, porque Deus é um Deus de ordem. A Bíblia diz que Deus é um Deus de paz e não de confusão. Inclusive a Bíblia diz que na igreja, isso está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, acho que era o último versículo do texto, se eu não estiver enganado. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas da igreja devem ser feitas com ordem e decência. Ordem e decência. Deus é um Deus que traz ordem. Quando Deus, a Bíblia diz lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, e havia um caos, uma escuridão. Mas o que Deus fez? Quando ele entrou, ele colocou ordem. Ordem. Então, organização. Jesus disse, organize o povo. Como é que nós vamos distribuir? Você já imaginou? Aqui fala que havia ali 5.000 homens, só homens, fora mulheres e crianças. Se nós considerarmos as mulheres e as crianças, nós vamos chegar a um número que pode ser até 15.000 pessoas. Você já tentou dar comida para 15.000 pessoas? Você tenta fazer o lanche na sua célula e você não consegue organizar? Imagine com 15.000 pessoas. Uns vão comer de mais, outros de menos. Então Jesus disse, não. Olha o mover de Deus. Você quer ver o que é mover de Deus? Deus organiza, Ele estrutura, Ele dá primeiro a instrução. Antes de vir o mover do Espírito Santo na sua célula ou em qualquer lugar, tem que vir a instrução, a ordem, para ordenar, para organizar, para estruturar, para ter a forma, para ter o odre, para que Deus possa derramar o vinho novo. Amém? Terceiro segredo da multiplicação, versículo 41, Marcos 6, 41. Tomando Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, diga, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. O que Jesus fez? Qual é o terceiro segredo? Diga bênção, diga avaliação, organização, bênção. Deus não pode trazer multiplicação em algo que está sendo amaldiçoado. Isso é muito profundo. É por isso que uma igreja que os membros falam mal da própria igreja nunca vai crescer. Não há como crescer, porque estão amaldiçoando algo. Como eu posso, como pastor, querer que essa igreja cresça se eu ficar amaldiçoando a igreja? Sabe, talvez você quer que essa igreja... Quem aqui quer que essa igreja cresça? Amém? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, abençoe a igreja, abençoe, abençoe, abençoe. E o que é abençoar? Muita gente não sabe o que é abençoar. É a mesma coisa que bem dizer. E o que é bem dizer? É dizer o bem. Eu nem estou usando a palavra em grego. A palavra em grego é eulogeo. Eulogeo quer dizer, ou é o logos, quer dizer bênção. É o logos, quer dizer bênção. Eulogia, quer dizer bênção. Palavras boas. Quando eu abençoo algo, eu uso palavras boas. O contrário de eulogia, olha como a palavra elogio, não soa como elogio. Eulogia, elogio, é a mesma raiz, veio daí. Elogiar é abençoar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, elogiar é abençoar.
A minha igreja é cheia do Espírito Santo. A minha igreja é a melhor igreja de Castanhal. A minha célula é uma célula avivada. Meu líder é o melhor líder que existe. Essa célula é cheia do Espírito Santo. O louvor na minha igreja é um louvor poderoso. A presença de Deus está sendo derramada na minha igreja. Isso é eulogia. Boas palavras, elogio. E qual é a palavra maldição? Na Bíblia, no Novo Testamento, em grego koiné, como eu falei, como eu sempre digo, a Bíblia, o Novo Testamento, não foi escrito nem em chinês, nem em japonês, nem em italiano, foi escrito em grego koiné. Glória a Deus por todas as traduções. Mas você já prestou atenção que hoje nós temos mais traduções na Bíblia do que em qualquer época na história? Só que o povo não está entendendo mais a Bíblia com mais traduções. Estão entendendo menos a Bíblia. Nós temos que voltar para as raízes das coisas. Então, maldição é cacologia, que quer dizer o quê? Palavras ruins. Diga, palavras ruins. Kakos quer dizer ruim em grego. Então, o que é abençoar? Quando eu falo bem de você, eu estou te abençoando. Quando eu te elogio, eu estou te abençoando. Quando eu falo palavras boas sobre você ou sobre alguma coisa, eu estou abençoando. Quando eu falo palavras ruins, eu estou amaldiçoando. É simples assim. Então quando eu te digo, essa igreja não tem presença de Deus, como essa igreja vai crescer? Se os próprios membros, você é a igreja, diga para a pessoa que está ao seu lado, você é a igreja. Diga, quando você fala mal da igreja, você está falando mal de você mesmo, porque você é a igreja. Quantos estão compreendendo? Amém ou amém? Amém, né? É amém, irmãos? Então, queridos, eu nunca encontrei uma igreja que criticasse todo mundo, fala mal dos irmãos. Nessa igreja só tem gente falsa. Como a igreja vai crescer assim? Como a célula vai crescer assim? Jesus levantou os pães, eram poucos. É bem verdade, eram poucos, mas não precisa muito. Deus, Ele é poderoso. O versículo predileto do pastor Lucas, fundador da Missão Paz, Efésios capítulo 3, versículo 20. O qual é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos. Tudo que pedimos, quando é que a gente pede? Em oração. Tudo aquilo que você pede em oração, Deus pode fazer muito mais. É isso que Efésios está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo. Ou do que pensamos. Quando você pensa, você está imaginando, criando imagens. Você imagina como é ter uma célula multiplicada. Deus pode fazer além dos teus sonhos mais ousados. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Deus, Deus vai te surpreender. Amém? Bênção. Você quer que o seu salário cresça? Abençoe. Tem gente que só amaldiçoa o trabalho. Segunda-feira tenho que ir para o trabalho. Daqui a pouco está desempregado, não sabe por quê? Fala mal da esposa. Fala mal do marido, depois não sabe por que o casamento está sendo destruído. Você está amaldiçoando. Cacologia. Maldição. E olha que o hebraico é a língua da espiritualidade. Grego é a língua da exatidão, da intelectualidade. Grego é muito... Como é que eu posso explicar isso? Ele é tão exato que você pode trocar toda a ordem da frase, das palavras. Você pode colocar o sujeito no final, o verbo no início, o adjetivo no meio. Você pode fazer o que você quiser, mas dá para saber exatamente o que significa. Não existe outra língua assim, pelo menos que eu conheça. Em inglês você não pode fazer isso. Em português você não pode fazer isso, pelo menos que eu saiba. Talvez possa. Grego é exato. Exato. Palavras ruins. As suas palavras. Está muito quieto aqui. Está muito quieto aqui. O que significa? Deixa-me lhe dizer algo sobre o mover do Espírito Santo, já que nós estamos aprendendo sobre o mover do Espírito Santo. Quando você estiver ministrando algo,
e você sentir que está muito quieto, não fique incomodado. É o Espírito Santo confirmando que aquilo que você está falando é a mais pura verdade. Ele traz convicção. Ele traz convicção. Deixe-me lhe dizer, quais são nossas palavras para nossa família? Eu amo minha família. Meus filhos, esse menino é muito danado. Você sabe de onde veio a palavra danado, né? Quer dizer condenado. Quando você diz que seu filho é danado, isso quer dizer que ele está condenado. Condenado a quê? Eu tenho que saber usar o dom da palavra. Dom Miguel Ruiz, não é crente, escreveu um livro chamado Os 4 Compromissos. Na verdade, acho que são 5. 5 compromissos, 5 acordos. E um primeiro acordo é ser impecável com as palavras. Ele cita a Bíblia, ele não é crente, mas cita a Bíblia. E o que ele fala é mais exato do que eu já vi muitos pastores pregarem. Nós falamos muito sobre o poder do pensamento, mas a Bíblia fala muito sobre o poder das palavras. Nada aconteceu com Deus. A Bíblia não diz assim, e pensou Deus, haja luz e houve luz. Não. O que a Bíblia diz? E disse Deus. Poder das palavras. Como tem sido as nossas palavras para a nossa célula. A minha célula é tão fria. Não amaldiçoe a sua célula. Você é membro desse corpo. Porque você está amaldiçoando algo que Jesus já abençoou. Abençoe. Jesus levantou os pães e ele agradeceu a Deus. Ele disse, eu não sei o que ele orou, não está escrito aqui, mas eu penso que ele fez uma oração judaica para abençoar o pão, o alimento. Bendito sejas tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu não sei o que ele orou exatamente, existe uma oração judaica específica. Mas ele agradeceu a Deus por aqueles poucos pães e peixes. Você quer ver a sua célula multiplicar? Comece a agradecer pelas poucas pessoas que estão ali. Amém? Glória a Deus. A bênção. A Bíblia diz no livro de Tiago, na carta de Tiago, no Novo Testamento, que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Senão vamos falar igual o André Valadão. Não é crente não. Eu não posso uma hora falar uma bênção e outra hora uma maldição. A Bíblia diz que da mesma boca jorra água potável, água doce, água boa e também água amarga. E a Bíblia chama isso de um homem com uma mente dupla. Não é ânimo dobre, por isso que eu falo que a tradução é boa. As traduções são boas, mas escolha uma boa tradução literal e fique com ela. Não fique com 300 traduções. Pegue uma boa tradução da Bíblia. Se você quiser, eu posso falar, a Nova Versão Internacional é ótima. Uma ótima tradução. A tradução brasileira é ótima. Tradução brasileira, você pode comprar. As palavras são um pouco difíceis. Talvez você vai precisar usar um dicionário. Mas isso não é ruim. Nós temos uma professora, vários professores aqui. Não vai ajudar a pessoa a crescer, né? Até aumentar o seu vocabulário. Você vai ver concupiscência, o que é isso? Você vai ao dicionário. Amém? Faça do dicionário seu amigo. Glória a Deus. Tenha a sua Bíblia e um dicionário. Inclusive, belamente escrita a Bíblia, tradução brasileira. Muito boa. Grande Rui Barbosa participou dessa revisão dessa tradução. Pouco se fala sobre ela, mas é uma ótima tradução. Número 4. Marcos 6, verso 41. Tomando ele os 5 pães, Jesus, agora ele abençoou, ele pegou. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partindo os pães, deu aos seus discípulos para que eles os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Diga, participação. Jesus não fez um milagre só. John Maxwell, que é um dos maiores especialistas em liderança, ele ensina que o número 1 é um número pequeno demais para se multiplicar.
Número 1 é um número pequeno demais para se multiplicar. Você pode multiplicar, é melhor do que zero, porque você não pode multiplicar. Se você multiplica 10 por 0, é 0, não é 10. Se você multiplica 10 por 1, pelo menos fica 10. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Não vai aumentar, não tem nem como multiplicar. É melhor que nada, mas não vai sair do lugar. Mas aqui, Jesus envolveu todos os seus discípulos. Veja que várias pessoas foram envolvidas nesse milagre. Primeiro, algum discípulo, em outro evangelho, a Bíblia diz que ele falou especificamente para Filipe. Foi Filipe que disse, mas com nem 200 denários nós vamos poder alimentar, com 10 mil reais nós não vamos poder comprar pães para essas pessoas aqui. Mas eles foram lá, fizeram o levantamento, e alguém doou esses 5 pães e 2 peixinhos. Na verdade, a Bíblia diz que foi um garoto. Uma pessoa doou. Então aquela pessoa participou. Os discípulos organizaram o povo em grupos de 100 e de 50. Então os discípulos também participaram da multiplicação. Depois Jesus abençoou e entregou aos discípulos. Veja, não dá para multiplicar células sem os discípulos. Você não pode multiplicar uma célula sem os discípulos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você não pode multiplicar uma célula sem a ajuda dos discípulos. Jesus deu os pães aos discípulos. Quem organizou a multidão? Os discípulos. 1 é um número pequeno demais para se multiplicar. Todo número multiplicado por 1 retorna a ele mesmo. 100 vezes 1, 100. Não aumentou nada. Precisa pelo menos de 2. Havia 2 pães, havia 2 peixes, não somente 1. E havia 5 pães. Participação. A multiplicação e a participação de todos é igual ao crescimento da igreja. Você pensa que é a responsabilidade só do pastor fazer uma igreja crescer? Não, 1000 vezes não. Você já viu um corpo andando só com a cabeça? Um corpo que só tem uma cabeça é um monstro. Diga para a pessoa que está ao seu lado, um corpo que só tem uma cabeça é uma anomalia, é um monstro. Não existe uma cabeça entrando aqui. O corpo precisa de um pastor que é o cabeça. Jesus é o cabeça na verdade, mas aqui na terra o cabeça é o pastor. Mas precisa de braços, de pernas, de ombros, de orelhas, de boca. E quem é a boca da igreja? Quem são os membros? Os membros do corpo. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga, é você, é você, é você, é você, é você. Nós queremos o mover de Deus na igreja. Todo mundo olha para o pastor. Ei, não esqueça que você é membro aqui também. Amém? Eu falo isso sorrindo para você receber muito bem. Participação. Número 5. Instrução. Diga instrução. Eu vou terminar com isso. Com esse ponto. Se você for ver desde o início dos milagres, o que Jesus está fazendo? Ele está dando instruções. Vamos voltar. A partir do versículo 38. Primeira instrução que Jesus dá. Jesus recebe uma notícia, olha, o povo está aqui, está começando a entardecer, o sol vai se pôr, não há até 10 mil reais de pães, nós não vamos poder comprar pães, mesmo que tivéssemos 10 mil reais, porque não dá para comprar tantos pães para essas pessoas. Coloca uma batata quente nas mãos de Jesus, e Jesus vai multiplicar, ele sabe o que ele vai fazer. Quando Jesus disse, a Bíblia disse, quando Jesus disse para os discípulos, vocês mesmos deem de comida a eles. A Bíblia diz que ele falou isso testando os discípulos. Muitas coisas que Deus fala para nós é nos testando. Muitas coisas. Nos provando, para ver a nossa reação. Amém? Então, versículo 38, e Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Ide ver. O que Jesus disse? Vão ver o que vocês têm. Diga instrução. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se você quer multiplicação, ouça e siga as instruções. Todo Tadel
eu vou falar isso sorrindo, da melhor maneira possível. Todo Tadel, instruções são dadas. Você está seguindo essas instruções? Avalie. Nós falamos como o louvor deve ser feito na célula. Nós falamos como a palavra deve ser ministrada na célula. Nós falamos o roteiro da célula. Nós falamos sobre que tipo de músicas nós devemos utilizar na célula. E será que nós estamos seguindo as instruções? Sabe, há pessoas que não multiplicam porque não seguem as instruções. Jesus disse, vão ver quantos pães vocês têm. E Jesus esperou. É igual quando Jesus falou, retirem a pedra. Então ele cruza os braços. Jesus não vai dar, preste bem atenção nisso, Deus nunca vai dar a segunda instrução antes que você complete a primeira. Com Deus não se pula lições. Você não pode começar a aprender o alfabeto pela letra B e nem aprender a contar pelo número 2. Você tem que começar com 1, 2, depois 3. Você tem que começar com A, B, C. Enquanto você não seguir a primeira instrução, Deus não vai dar a segunda instrução. Isso é muito forte. Então Jesus dá a instrução, eles voltam e dizem, nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus dá outra instrução, versículo 40, 39 e 40. Então Jesus lhes ordenou, ou seja, disse para eles, façam com que todos se sentem em grupos de 100 e de 50. E eles fizeram. Jesus deu a instrução número 1, eles foram e fizeram. E disse agora, Jesus disse agora, vocês vão fazer a instrução, passo número 2. Parabéns, você fez a primeira instrução, agora a instrução número 2. E Jesus dá a segunda instrução e eles fizeram. Então Jesus, ele pega aqueles pães, ele toma os pães, ergue os olhos aos céus, abençoa, está no versículo 41, abençoa os pães, e ele dá aos discípulos, e ele diz o que para os discípulos? Agora vocês podem distribuir ao povo. Terceira instrução. Agora que vocês fizeram a instrução número 1 e a instrução número 2, eu vou dar para você a instrução número 3. Mas Jesus não deu a instrução número 3 até que fizeram a instrução número 2. Jesus não deu a instrução número 2 até que eles fizessem a instrução número 1. Muitas pessoas querem mudar o casamento, isso é uma palavra profética. Agora, muitas pessoas querem mudar as finanças, mas Deus falou para você uma coisa e até hoje você não fez. Amém. Deus falou a instrução número 1 e você até hoje não fez, e você ainda quer saber o que Deus quer que você faça? Faça a instrução número 1. Enquanto você não fizer a instrução número 1, Deus não vai dar a instrução número 2. Então Jesus deu a instrução número 3. Amém? Glória a Deus. Depois que eles fizeram todo o milagre, Jesus disse, recolham, dá a instrução número 4. Agora recolham tudo que sobrou em 12 cestos, não é para nada se perder. Deus não gosta de desperdícios.